Gente, boa noite, graça e paz. É um prazer imenso estar aqui com vocês, visitando a nossa igreja irmã. Eu falo isso com a FP porque o contexto é bem parecido, a igreja, o nascimento, a edificação tem muitos pontos em comuns e é uma alegria poder estar aqui. O FP esteve passando um tempo lá em Belo Horizonte, na nossa igreja. Ficou hospedado literalmente em nossa igreja, uma casa no meio da favela, e a gente já mudou de casa, então a gente está esperando o FP e a CN voltar. E o Tito, E o Tito, não sei se você sabe, deve ser mineiro, gente, mas façam as contas. Mas a questão é que é muito bom estar aqui com vocês, muito bom ver que a Igreja de Jesus, aqui em Fortaleza, ela avança. E quando o FP me trouxe o tema dessa noite, a igreja que serve a cidade, se relaciona com a cidade, tem tudo a ver com a mensagem que eu tenho pregado nesses últimos anos. É a mensagem, inclusive, que dá nome à minha igreja. A minha igreja está no Missão 1618. E ninguém sabe por quê, Muita gente fala, é o endereço, que é o número lá, 1618. Fala, não, é por causa do texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje a gente vai conversar sobre, na minha opinião, um dos textos centrais para a gente começar a falar sobre igreja, falar sobre a identidade e missão da igreja. Tudo começa aqui, para mim, porque Deus falou isso muito para mim assim, mas a gente vai fazer algo aqui que eu valorizo demais nos cultos da minha igreja, que é uma pregação expositiva. A gente vai expor o texto, a gente vai procurar as verdades bíblicas, vamos deixar a palavra falar com a gente, ok? Não vamos trazer um tema e deformar o texto em detrimento do tema. Nós vamos deixar o tema ser o que o texto é. Então o texto vai falar com a gente, a palavra é assim. A palavra diz e a gente fala assim, que o Senhor me ajude a cumprir isso aqui. Então isso é muito importante nos nossos cultos, não é comum. Provavelmente, se você for frequentar outras igrejas, faça um estudo de caso aí, vai em 4 ou 5 igrejas, senta lá e veja se é comum exposição bíblica. O pregador pegar lá o texto e destrinchar o que o texto está falando ali. É uma coisa que quando a gente começar a fazer em massa, as igrejas começar a fazer em massa, uma pregação expositiva, uma leitura expositiva, entendendo o que o texto está dizendo, nós vamos viver um avivamento. Um avivamento. A gente acha que avivamento é quando a gente sai todo mundo aqui para fazer alguma coisa. O avivamento, ele começa dentro de nós, ele começa na renovação da mente, a consciência transformada. É de dentro para fora. E aí, quando aquilo que é fora, o externo, as pessoas olharem isso, elas vão ficar admiradas. Por quê? Porque dentro já aconteceu uma mudança. Então é isso, a palavra que traz essa transformação para nós. Então valorizem o culto que tem pregação expositiva, que faz estudo expositivo, que faz uma série de mensagens. Vamos estudar Efésios, capítulo inteiro de Efésios, ler versículo por versículo, descobrir o que o autor está falando e como a palavra se relaciona com a gente hoje. Amém? A palavra tem poder, irmão. Você acredita que a palavra é inspirada, que ela é totalmente inspirada? Que existe aqui alimento sólido para as nossas almas, existe aqui tanta inspiração, existe consolo e existe direção de Deus também. Se nós nos atentarmos para a palavra de Deus, para as escrituras, nós vamos sair de muitas enroscadas que às vezes a gente entra. Muitas vezes nós falamos assim, vamos fazer jejum, vamos acordar 3 horas da madrugada. Lá em Belo Horizonte o pessoal fala isso, só lá. Deus me incomodou para me acordar para orar. Eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que jejuar 40 dias, eu tenho que fazer jejum de 21 dias, eu tenho que andar de pano de saco, eu tenho que não sei o quê. E aí eu vou inventando um jeito de eu descobrir algo novo em Deus. E aí eu falo, Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E aí Jesus está lá, é só abrir minha Bíblia, abre meu livro, eu estou lá. Quando você me encontrar nas escrituras, você vai ter a verdadeira epifania, você vai ter o verdadeiro encontro, e aí você vai me conhecer. Como que eu vou me apresentar a você de maneira sobrenatural, se com aquilo que é o básico, natural, ler,
você não está conseguindo, você não tem disposição. Então você quer demonstrar provas de amor, a gente quer demonstrar provas de amor a Deus ali, quando a gente poderia fazer a coisa mais radical na nossa vida é o quê? Abrir as escrituras e ler. Todos os dias. Todos os dias. Ler, sabendo que o autor do livro está na sua companhia. Entendeu? Então Deus quer falar com você, mas aí você abre a Bíblia lá e lê. Tá bom? É mais fácil você pedir a Deus, alguém bota a mão na minha cabeça, ora por mim. Mas aí eu quero conversar com adultos aqui hoje. Beleza? Os meninos, se quiserem, podem voltar aí outro dia. Hoje eu quero conversar um papo adulto com você. Eu não sei se você fica... Posso usar algumas expressões que eu uso lá, gente? Se vocês não entenderem, vocês falam assim, não, mas eu fico bolado. Quando o que acontece? Quando a pessoa olha pra minha cara assim, eu já não tenho uma cara tão bela mais, né? Já foi novinho ali, né? De criança. Mas vocês aí, tem uma cara nova. A pessoa olha pra você e fala, mas você tem 20 e poucos anos, pode vir alguma coisa boa? Como que é o nome do bairro aqui? Bom Jardim. Pode vir alguma coisa do Bom Jardim? Olha pra cara desse sujeito. Isso aí deve ser um menino. Deve ser um menino. Aí eu queria que vocês meditassem na palavra de Paulo, né? Não despreze aí, não despreze a tua juventude, não. Deixa que as pessoas menosprezem você, não. Se você tem um chamado, você tem uma vocação, você tem uma palavra de Deus, seja sério com isso. Seja sério com isso. Então hoje eu quero conversar sobre essa maturidade que vem através das Escrituras, relacionada à igreja e à missão da igreja na cidade. Então a gente vai fazer essa exposição aqui. Você abriu lá em Mateus 16? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, está a sua palavra, Deus. Que o Senhor possa falar aqui essa noite, que o Senhor possa nos dar entendimento, que o Senhor possa trazer, ó Pai, a nossa mente, a nossa consciência, a concentração, ó Pai, de alguém que quer aprender com o Senhor, alguém que quer amadurecer. Não é possível que a gente vai entrar culto e sai culto e a gente sai as mesmas pessoas, que a gente vê os modelos na internet e a gente só quer copiar. Não é possível que a gente vai se contentar com isso, a gente não vai demonstrar inconformismo, mas nós sabemos que quando a palavra do Senhor é lida entre nós, o próprio Senhor está falando. As palavras do Senhor vêm no nosso coração como um renovo, exortando, admoestando, trazendo cura, e nós queremos isso hoje, essa noite, Pai. Ministra no nosso coração, Pai, me usa, pela graça de Deus, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 16, versículo 13, vamos ler lá adiante, lá anteriormente. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E aí você vai ficar com a sua Bíblia aberta o culto todo, ok? Não fecha a sua Bíblia não, acompanha essa leitura comigo. Então olha só, Jesus, depois de uma determinada caminhada, um certo tempo caminhando com os seus discípulos, realizando milagres. Se você lê o Novo Testamento, você sabe que está cheio disso. Jesus realizando milagres, andando sobre as águas, chamando o seu discípulo para andar sobre as águas, multiplicando pão, multiplicando peixe, ressuscitando pessoas, expulsando demônios. Jesus era uma pessoa extraordinária, era extraordinário andar com Jesus. Era garantia de ver algo sobrenatural. Quando Jesus não estava realizando um milagre, curando doentes, enfermos, Jesus estava fluindo na sua capacidade de ensino. O entendimento da Torá, o entendimento ali dos profetas, era algo, na boca de Jesus, era fenomenal, era extraordinário, era cativante, a ponto dos soldados romanos, ao contemplarem Jesus ensinando, ficam admirados, perplexos. Eles foram para prender Jesus, mas não conseguiram, porque a maneira que Jesus ensinava era extraordinária, não era como os mestres da lei. Então andar com Jesus era extraordinário, era inspirador, fazia valer aquelas pessoas que deixaram as suas vidas para trás, pescaria, trabalho, suas condições para trás. Por quê? Porque andar com Jesus era extraordinário, era encantador, era belo. Imagine só, o livro de João vai dizer o quê? Que o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós. Então era Deus encarnado,
se relacionando com a sua criação, com seres humanos. Então isso era extraordinário, essa é a palavra. Então Jesus está realizando milagre, curando, fazendo coisas que não era comum na sua época. As pessoas percebiam isso. A palavra vai dizer que se ajuntavam multidões. Teve um determinado momento que se ajuntou tanta gente para escutar Jesus ou para andar perto dele, que ele teve que subir no barco e se afastar da praia, porque as pessoas estavam chegando tão ali, aquele tumulto, né? Vocês entendem a palavra tumulto? Entendem? Então estava aquele tumulto, aquela coisa louca ali. Então imagina só, Jesus arrastava multidões, que era extraordinário você ver essa pessoa, era notório. Então Jesus está caminhando com seus discípulos, seus 12 ali especificamente, e aí Jesus faz uma pergunta, provocando algo. Eu acho que Jesus faz isso com a gente, ele faz uma pergunta provocando a resposta, provocando a reflexão. E aí Jesus faz uma pergunta: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E aí a resposta da multidão é uma resposta horrorosa no ponto de vista de Jesus, porque para a gente poderia até dizer isso também. Inclusive é isso que acontece muitas vezes aqui. Se você perguntar, por exemplo, para o seu amigo lá, que é crente também, para outra pessoa lá, até para pastores, pessoas que ministram na igreja, me explica quem é Jesus, a pessoa vai falar: Jesus é um curandeiro, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus tem poder, Jesus é a Shekinah, Jesus é bom demais, Jesus é Ló, Jesus é do reggae. A gente dá definições para Jesus que não são as definições centrais que as Escrituras dão. Então as pessoas responderam assim: Jesus é um tipo de profeta, fala bem, realiza milagres, é bem quisto pelas multidões, pelos pobres. É Jeremias, é Elias, é João Batista, é semelhante a alguns dos profetas. Mas Jesus fala assim: e vocês? Qual é a conclusão que vocês têm a respeito do Filho do Homem? E aí o Pedro, não por um conhecimento natural, destaca isso, não por um conhecimento natural, mas por uma inspiração, algo que vem de dentro, algo que vem de Deus, responde isso aqui, ó. Vamos ler o 15 e ele responde no 16. Jesus perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então olha só a resposta de Pedro: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E essa resposta é a resposta que Jesus queria, é a resposta que Jesus havia provocado, porque isso revela o que? A identidade do Cristo. A identidade do Cristo e a missão. Então Jesus não é simplesmente um curandeiro, ele não é mais um Deus, ele não é mais alguém notório na nossa sociedade, ele não é um libertador político, ele não é você está entendendo? Jesus não é um rabino, Jesus é o quê? É o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o que? É o Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne, é o Deus, a palavra que encarnou, e não somente encarnou, mas é aquele que é prometido desde os profetas, é o prometido inclusive em Gênesis, é a promessa de Deus, é aquele a qual todas as escrituras sagradas apontavam para o Messias, para o Cristo, o libertador de Israel, aquele que ia libertar o povo, trazer uma realidade que os judeus, eles estavam pensando, por exemplo, que seria como Davi, mas era algo além, não era só um rei, não era só mais alguém para governar sobre eles, era o Messias das Escrituras, era o libertador. E aí a gente precisa entender um pouco sobre isso. O que significa isso? Que Jesus Cristo é Deus, ok? A doutrina aqui deixa bem claro isso. Jesus é Deus, Filho de Deus, Deus de Deus, da mesma natureza que
é Deus encarnado e é o nosso Messias. Por quê? Porque nenhum homem pode realizar, nenhum homem na sua plenitude, ali, na sua total capacidade intelectual, de força, de habilidade, pode realizar aquilo que somente Jesus pode realizar. A obra do Messias não pode ser feita por Davi, a obra do Messias não pode ser feita por nenhum outro rei que Israel já teve. Por quê? Porque somente Jesus pode fazer isso, sendo Ele perfeito, sendo Ele sem pecado, sendo Ele a promessa, o Filho da promessa, sendo Ele o próprio Deus. Se o ser humano conseguisse resolver o problema, principalmente do pecado, que é o problema central que as Escrituras vai tratar, se o ser humano conseguisse resolver isso, Deus tinha dado meios. Mas o próprio Deus tem que encarnar e resolver o problema no nosso lugar. Por isso que é graça. Graça é isso. Jesus resolve algo para você que você não conseguiria. E não pense que você é boa pessoa e que você conseguiria, não. Você não conseguiria. Mas o Pedro fala: você é o Cristo, Filho do Deus vivo, tu é o Cristo, o Messias, ungido de Deus. Essa palavra Messias tem a ver com esse aí, ungido, unção, né? Essa questão de ungido é o capacitado. O rei era o que? Ungido, para externar ali um simbolismo de que ele era o capacitado, o escolhido por Deus. Então Jesus era o que? Ungido de Deus, o capacitado, separado, comissionado para uma obra. Que obra é essa? A cruz, a redenção, substituição, propiciação pelos nossos pecados, expiação. Era Jesus que poderia fazer isso. Ele estava habilitado, ele foi separado para isso. Então Jesus tem uma identidade, Deus de Deus, e ele tem uma missão. A gente consegue ver essa missão. Ele veio em resgate de muitos. Diferente do que as pessoas, a multidão pensava a respeito de Jesus, Jesus não tinha vindo com a intenção, por exemplo, de fazer curas e milagres. A gente acha ótimo quando a gente prega sobre cura, e a gente esquece que as curas, os milagres, os sinais, apontavam todos eles para o Messias. Então, quando a nossa pregação ela começa na cura e acaba na cura, a gente não entendeu nada sobre o Evangelho. Está entendendo? Amém ou Edmir? Glória a Deus. Aleluia. É isso aí, gente. Então, o Pedro, ele teve a resposta por inspiração. E aí Jesus, olha só, agora Pedro, que você tem consciência de quem eu sou e da minha obra, do meu trabalho, eu vou dizer quem você é e qual é a sua missão. Missão não é o que você faz, ok? Missão é uma identidade. Missão não é, eu estou indo fazer missão. Você só vai fazer missão se você tem consciência de quem você é, da sua identidade. Glória a Deus, aleluia. Tá, poder aqui de Deus. Por quê? Porque é a identidade que molda as nossas ações. A identidade que nivela a nossa ação ali. Porque se você sempre está naquela coisa de eu preciso fazer para que as pessoas possam me reconhecer, eu preciso fazer para que eu possa ser, você inverteu o caminho e você corre o risco. Você pode se tornar o quê? Um ativista religioso. Alguém que é um bom filantropo, né? É essa palavra? Que faz boa filantropia, semelhante aos espíritos. Você chegou lá, meu irmão. Se você quer se gloriar, se glorie nisso, que você agora é como um bom espírita, que faz boas obras. É zeloso, é como um religioso. Mas o cristão não é assim. O cristão, ele é movido por uma identidade. Então eu te digo que tu és Pedro, tu és pedras, Petros, né? Pedras, fragmento. Tu é Pedro, tu é esse, um pedaço daquilo que eu estou construindo. Vou construir algo, você é um pedaço disso, você é Pedro. Tu és Pedro. Não é Simão simplesmente, é Pedro. E sobre essa pedra, Pedro, pode ser também uma das definições, mas sobre essa confissão, sobre essa identidade, sobre Cristo, sobre esse alicerce que é Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, Cristo é o fundamento de toda a igreja. É sobre Cristo que nós construímos a igreja, que nós edificamos sobre esse fundamento que é o quê? Somente Cristo. Somente Cristo.
Tu és uma parte daquilo que eu vou construir, Pedro. Mas sobre isso que você disse, sobre esse esclarecimento, sobre essa mentalidade, sobre essa consciência, eu edifico a minha igreja. E quando eu edifico a minha igreja sobre essa consciência, quando as pessoas que formam a minha igreja, a eclésia, quando essas pessoas têm essa consciência, as portas do inferno não prevalecem contra elas. Mas olha só, quando que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Quando a igreja está edificada sobre o fundamento que é Jesus. É por isso que a gente vê a ação da igreja no mundo, e às vezes uma ação irrelevante, uma ação que diante dos poderes das trevas, da morte, do inferno, ela sucumbe. É uma igreja que tem tamanho, tem som, ela tem estrutura, ela tem pessoas bacanas que usam às vezes blusas florais, que tem tatuagem, é estilosa, tem muita gente, mas é uma igreja que é totalmente irrelevante, não é sal e luz. Lembra do texto de Mateus no Sermão do Monte? Vocês devem ser sal e luz. Por quê? Porque o sal não é para temperar, para dar gostinho. Não é só isso não. O sal naquela época era usado o quê? Como conserva. Era a geladeira dos judeus. Era a geladeira dos antigos. Então eu matei um animal. Para conservar esse animal ainda ali, de alguma maneira, a carne daquele animal, para que não apodreça, o que eu faço? Eu salgo. Famosa carne seca. Para que possa durar dias, para que tenha algum proveito. Então a igreja é esse sal do mundo. Por quê? Porque Deus nos lança pelo mundo, para que o mundo que está morto, está entendendo? Não perca de uma vez por todas. Ainda dê tempo. Está morto, está cortado, não há vida. Mas para que não apodreça. Luz do mundo. Eu sou luz do mundo. Eu sou luz ali que ilumina para Cristo. Que traz a noção de realidade. Que traduz ali a vontade de Deus. Que é um luzeiro. Que é a cidade edificada sobre o monte. Eu aponto o lugar. Mas você está vendo que essa identidade, né, que tem a ver com a ação também, ela só existe porque nós temos uma consciência de quem? De Cristo. Porque se não tem consciência de Cristo, não tem Cristo como fundamento da igreja, a gente se torna o quê? Irrelevante. A gente nunca consegue, e eu vou entrar no tema aqui que é servir a cidade, a gente nunca serve a cidade de maneira adequada, de maneira que o Evangelho seja sal e luz, porque a gente nunca entendeu Jesus, o Evangelho. A gente acha que o Evangelho é Cristo vai te dar uma namorada. A gente prega para o adolescente isso. A gente prega para a pessoa solteira. Vem para Jesus que Cristo vai te dar um casamento, uma pessoa para você não ser mais carente. Meu irmão, me recuso a fazer isso. Me recusa, é uma coisa você conversar com a pessoa e dar um bom conselho. Mas tendo a oportunidade de pregar Cristo, cara, pregue Cristo. Cristo pode curar as pessoas, gente? Amém? Eu creio nisso. Cristo pode ressuscitar uma pessoa morta? Pode. Cristo pode dar um bom emprego, fazer a gente ser bem sucedido? Pode. Mas se todas essas coisas a gente realizar sem a identidade de Cristo, é qualquer coisa. O ímpio também faz isso. Com muita destreza e facilidade também. Nem à toa que eles estão lá. A gente não entende o aspecto da graça comum. Mas a questão é, por que a igreja nunca consegue alcançar de maneira relevante a sociedade? Pensa nisso, cara. Quantos milhões de pessoas nós somos, de evangélicos nós somos no Brasil? 60 milhões, no mínimo. Ok? Nossa sociedade tem 200 milhões de pessoas, nós somos por volta de 30%. Então aí faz as contas aí, a gente tem no mínimo aí 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas. Qual que é a população aqui da capital aqui? Vocês sabem? Vocês já fizeram os dados? Quanto? 3 milhões. Nossa, olha só, a gente tem muitas cidades de Fortaleza aí, evangélicos, totalmente evangélicos, popula todo mundo, imagina isso. E a gente não faz uma cosquinha. A gente elege o cara, fala que ele é evangélico, a gente tem uma bancada evangélica que Cristo não fica evidente. Me ajuda aí, gente. Que evangelho é esse que a gente tem pregado? Que glória é essa que a gente tem levantado? O fulano é cristão. Como assim? Eu não consigo, eu quero ver Cristo evidente na vida dessa pessoa. Mas por que Cristo não fica evidente? Porque a gente exige o fruto de Cristo
na vida das pessoas que não são cristãs, das pessoas que não foram transformadas pelo Evangelho. Então às vezes a gente quer buscar, por exemplo, uma relevância na cidade, falar, cara, tem muita igreja evangélica, mas tem muita igreja evangélica, mas pouca consciência de evangelho, e talvez pouca gente evangélica, convertida de verdade, nascida de novo. Eu te desafio a sentar com as pessoas que você conhece e fazer uma pergunta para ela. Me explica aqui, em 1 minuto, o que é o Evangelho. Se essas pessoas não derem uma definição que passa pelo Cristo, o Deus encarnado, crucificado, fazendo obra de substituição, expiação, morrendo em nosso lugar para tirar o problema do pecado, trazendo nova vida, regenerando o nosso espírito, nos transformando em nova criatura, ajuntando a sua eclésia, se não tiver pelo menos poucas coisas disso que eu falei, então tem que voltar para o discipulado, volta para a base, vai sentar, vai fazer escola dominical, vai ter discipulado, vai ler livro de Mateus, vai ler Sermão do Monte, para entender o que é o Evangelho. Então olha só, às vezes a gente tem gente aqui no nosso púlpito que foca em coisas que não são o Evangelho. E aí o que acontece? Quem me escuta não tem transformação, não tem Cristo, não tem fundamento. Se no nosso púlpito não é um púlpito aqui que está saturado, onde que está aqui, ó, Cristo é a base. Nós falamos a respeito de Cristo, a respeito da centralidade de Deus. Se nós não temos isso no nosso púlpito, a igreja vai ser fraca, vai ser uma igreja imatura, e a nossa ação na cidade é uma porcaria. Então eu sei que a gente quer ganhar a cidade, mas a gente precisa fazer um trabalho aqui na base. Amém, ó Edmir? Glória a Deus. Então, FP, tem que trabalhar na base. O cara que entra aqui, a menina que entra aqui, tem que entender Jesus Cristo. Porque se Cristo não consegue transformar o cara que frequenta o culto aqui todo domingo, com qual esperança você está indo pregar o Evangelho para as pessoas que estão fora daqui? Se a pessoa lá não vai ser transformada, então ela não precisa de Jesus. Ou a pessoa precisa só frequentar uma igreja? Porque se nós pregamos o Evangelho, é porque nós acreditamos que o Evangelho é o quê? Poder de Deus, transformação, muda a natureza. Porque se for para viver do mesmo jeito, então eu não preciso nem apresentar Jesus. É até bom que aí não dá mau testemunho. Mas se é para pregar Jesus, então que seja para conversão, que seja uma pregação, assim como você abre a Bíblia lá em Atos capítulo 2, depois ali que o Espírito Santo vem sobre a igreja, e Pedro começa a anunciar o que? O Cristo, através dos profetas, falando que o Espírito seria derramado em toda a carne. Mas aí a gente só pega essa parte, né? Nas conferências do fogo. Aqui não tem não, né? Parede de fogo, panela de fogo, espada de fogo, sapato de fogo, sai como queimada do negócio. Mas aqui não tem. Aí a gente pega só a parte do fogo do ato. Mas não pega, por exemplo, o discurso de Pedro falando: meus irmãos, vocês, a gente bem sabe que foram pela mão de vocês que Cristo foi crucificado. Ele que era santo e justo e não havia pecado, a qual mesmo Pilatos não encontrou um pecado nele. Vocês o condenaram, a pessoa mais amável que pisou nessa terra, o mais amável de todos, o Deus encarnado que não teve falha, que só andou por toda parte, como disse Pedro, fazendo bem, curando as pessoas, livrando o oprimido. Esse cara, o amável, vocês crucificaram eles cruelmente. Vocês não tinham motivo, mas vocês levaram ele à cruz. Eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês são culpados. Existe pecado nisso aí. Mas eu quero dizer uma coisa ainda maior para vocês. Deus havia planejado, antes da fundação do mundo, que o Cristo estaria na cruz, para que vocês, pecadores outra hora, pudessem então, pelo sacrifício de Cristo, ser reconciliado com Deus, porque a ira de Deus estava prestes a recair sobre vocês, e não restaria um justo, alguém que poderia dizer: eu sou bom.
Nesse auditório, nenhum de nós poderíamos ficar diante da glória, da identidade de quem Deus é, porque nós contraímos pecado desde o nosso nascimento. E isso é o discurso de Pedro. Mas Cristo foi à cruz e nos garantiu perdão, reconciliação, nova vida. E aí as pessoas que escutam a mensagem de Pedro, Atos capítulo 2, você vai ler, lógico, você é um bereano, né? Descendente assembleiano. A piada, ninguém entendeu, vamos continuar. Você que entendeu isso, leia lá. Qual é a fala das pessoas, da multidão que estava ali naquela primeira pregação de Pedro? O que eles disseram para Pedro? Alguém lembra? Pedro, o que faremos? O que faremos então? Olha só a cidade, Jerusalém, aglomerando ali várias culturas, vários povos, a cidade escutando a pregação da igreja de Pedro. O que faremos? O que faremos? E aí Pedro fala: arrependam dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus. Ou seja, para que eu possa oferecer o evangelho, a boa notícia do reino de Deus, o meu público precisa ter ideia de que ele está em apuros. Porque para quem está tudo bem, está tudo tranquilo, qual é a boa notícia? Que vai ficar melhor ainda? Isso é mais uma notícia qualquer. Mas para alguém que está desesperado, sabe, se viu pecador, distante da glória de Deus, eu preciso de um Salvador. Aquele que sabe que precisa de um Salvador, quando você fala Cristo é Salvador, esse cara fala: isso foi uma boa notícia para mim. Mas a gente não entende isso, os aspectos da pregação. Mas o livro de Atos é uma igreja que entendeu o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Então a gente nunca vai ser relevante se a gente não entender Jesus Cristo, se a gente não andar com Jesus Cristo, se a gente não acordar com Jesus Cristo, se Jesus Cristo não nos transformar. Então a gente precisa entender isso, a natureza da igreja, a identidade da igreja. Então Jesus fala: eu vou edificar a minha igreja. Jesus apresenta uma nova proposta. Estou indo para o Pai, vocês não vão me ver por muito tempo, vou morrer, vou ser crucificado, mas não se preocupa não, o Espírito Santo vem. E aí como é que vai ser as coisas de agora em diante? Porque você anda com Jesus o tempo todo, Jesus está realizando as obras, você fica desesperado se ele for embora. Imagina só, a gente recebe a notícia que o FP, que está plantando essa igreja aqui, amanhã não vai estar aqui mais. E o seu desespero, e quem vai pegar? Vai ser o irmão ali, mas vai precisar de outra pessoa para ajudar. E aí o FP, agora imagina Jesus. E aí Jesus está dizendo: a responsabilidade agora é com vocês. Eu vou fazer, mas através de vocês. Eu vou edificar a minha igreja. Eu vou, olha só, essa palavra igreja, né, a palavra eclésia, né, que é uma palavra grega, ela remetia ao pensamento da gloriosa ali, assembleia dos gregos. O que era a assembleia dos gregos? Era uma reunião, né, que acontecia ali para que os gregos pudessem decidir ações para a cidade. Então a cidade vinha com a demanda: vai ter guerra, está chegando uma cidade vizinha aí, vai ter guerra. Aí eles se reuniam lá para decidir: vamos para a guerra ou não? Vamos negociar. Tem problema de saneamento básico aqui, vamos negociar. Precisamos fazer isso aqui tem violência, educação. Está tendo esses problemas, então a Assembleia discutia como fosse uma Assembleia Legislativa, um congresso, né? Então era isso, a ideia dos gregos, eles tinham isso, essa organização, essa capacidade de se organizar e de assumir essa responsabilidade para com a cidade, para com a Grécia. E aí Jesus usa justamente essa palavra, eclésia, que estava dentro do contexto dos judeus ali, né, que é a igreja. Então Jesus está falando: eu vou juntar minha assembleia também, assim como os gregos têm a deles lá, eu vou ter a minha aqui. E a minha, ela vai ser diferente, por quê? Porque eu que edifico ela, eu que sou soberano sobre ela. A pauta quem dá sou eu também, quem toma as decisões sou eu também. Mas vocês podem ficar tranquilos, que quando vocês estiverem agindo no mundo,
as portas do inferno elas não vão prevalecer. E aí, quando a gente vai pensar em inferno, e eu preciso que você pense sobre isso, porque a gente também não pode desespiritualizar de qualquer maneira. Existe sim uma batalha espiritual, mas quando a gente vai pensar sobre isso, por exemplo, a força do inferno, a gente sempre pensa que o inferno está tentando entrar aqui dentro da igreja. O irmão dá uma bocejada ali, você fala, ei, o diabo jogou uma seta ali agora, pegou. Começa ali uma coisa, você acha que o diabo está o tempo todo atacando aqui, a gente aqui dentro, né? Mas você reparou que a linguagem aqui é o que? É porta? Porta do inferno. Por que essa linguagem está aqui? Porque a porta era o quê? Era aqueles portões dos castelos, a linguagem medieval. Quem gosta aí de filme medieval, aí quem está assistindo aquela série lá, tem os negócios medieval, tem um castelo, tem, e as portas são o quê? Objeto de defesa. Então tem os muros, tem as portas ali, com os portões, eles estão o quê? Levantados ali, trancando a cidade. Por quê? Porque se a porta cair, né? Não tem aqueles negócios do filme que o cara vem com aquela madeira ali, vai batendo ali até. Quando cai a porta do castelo, o que acontece? Aí o castelo é invadido. Então a linguagem que Jesus está usando aqui é uma linguagem o quê? Para quem está se defendendo ou para quem está indo atacar? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, quem está em ação aqui somos nós. É o diabo que está na defensiva, porque ele sabe que ele já foi derrotado na cruz de Cristo. Cristo, vai ler Colossenses para você ver, humilhou ele publicamente no seu desfile de glória. Mas Satanás ainda age no mundo. Então o que está faltando? A igreja chegar lá, para que a igreja possa o quê? Triunfar sobre essas coisas. Mas de qualquer maneira triunfa? De qualquer maneira a gente destrói as obras do inferno? Não. Se não tiver um fundamento que é Cristo, não dá. Está entendendo? Vou falar sobre servir a cidade, pode ficar tranquilo, vou chegar lá. Mas aí como é que a gente faz, gente? A gente começa a pensar, por exemplo, né, nós que somos uma igreja mais à frente do nosso tempo, pensando em questões sociais, por exemplo. Aí a gente pensa, então vamos resolver o problema da cidade. Vamos que abrir um hospital. Né? Tem problema na saúde, o que a gente vai fazer? Vamos abrir um hospital. Tem problema na educação, o que a gente vai fazer? Vamos abrir uma escola. Vamos abrir uma faculdade. Tem problema de fome, o que a gente vai fazer? Vamos fazer cesta básica, dá para todo mundo comer. Tem problema com o quê? Morador de rua, pessoas com vulnerabilidade social, vamos lá o quê? E a gente pensa que a missão é a partir do quê? Do problema. E não a partir da identidade. Então tem alguma coisa a ver com a identidade e não simplesmente com a demanda. Porque demanda a gente vai ter, mas identidade. Então você pode muito bem, a igreja pode edificar uma escola e essa escola ainda assim ser irrelevante. Vai fazer algo bom, vai, porque Deus faz. Deus usa inclusive gente que não é crente para educar, ensinar a ler, escrever, saúde, para desenvolver uma vacina lá que vai curar do vírus. É ou não é? Mas a igreja ela pode construir essas coisas sem atingir relevância significativa, porque ela pode fazer isso sem a identidade de igreja, de missão. Então o lema lá da nossa igreja lá, por exemplo, é a missão é ser. O que é missão? Missão é ser, missão parte de uma identidade. Quando eu entendo a minha identidade, automaticamente eu ando em missão. Eu entendo que a vida é uma missão. E essa missão não se faz de qualquer maneira, essa missão se faz debaixo de uma identidade, de um propósito. Está entendendo? Você que está aqui me escutando essa noite, você precisa entender isso. Você pode fazer sua vida toda para provar para alguém, para provar para você mesmo, para provar para os pastores daqui, para provar para alguém que você é bom, se você se converteu, que Deus te escolheu. Mas se essa identidade nunca estiver dentro de você, você vai construir algo muito bacana. Na primeira ventania isso leva tudo. Você vai estar lá no seu quarto, se pegando lá em depressão, em ansiedade, e perguntando para Deus, qual é o meu propósito? E aí Deus fala, enquanto você não entender a natureza, se você não entender o que é ser igreja, você nunca vai entender o que é missão.
Porque Deus não envia indivíduos em missão. Vou repetir para vocês isso. Deus não envia indivíduos em missão. Ele envia quem? A igreja. Jesus envia a igreja. Sabe essa conversa? Eu sou missionário. Eu vou pelo mundo, eu vou por não sei aonde, eu vou lá para o Haiti, eu viajo. Ah, meu irmão, mas como é que é? Você está sendo edificado no meio de... Me fala os outros que estão sendo edificados com você. Não, eu sou sozinho mesmo. Esse negócio de pastor, de igreja, de templo aqui, eu não concordo com isso não. Isso aí é coisa que inventaram. Né? É só lá em Belo Horizonte tem isso. Mas, esses pessoal. Mas você não está entendendo que Deus está reunindo como igreja indivíduos que tiveram o quê? Revelação da sua identidade e do seu propósito. Então, aos poucos, Deus vai fazendo, acendendo isso dentro das pessoas. Cristo não é simplesmente um cara que andou lá na Palestina há 2000 anos atrás. Ele é Deus, é o Filho de Deus, é o Messias. E aí Jesus fala, isso aí, você nasceu de novo, você está entendendo as coisas. Foi Deus que deu isso aí. Eu vou te ajuntar em um lugar. Vou definir a sua identidade e vou te dar um propósito. Primeira coisa, como que a gente pode ser relevante, como que a gente pode servir a nossa cidade? Primeira coisa que você precisa entender o que é participar da igreja local, do corpo de Cristo, da igreja que está aqui. Está entendendo? Não vem para cá, Deus, eu tenho um chamado, o seu chamado está conectado comigo, com o FP e com as pessoas que estão andando aqui. Por quê? Porque Cristo, Ele avança no mundo pela sua igreja. Por mais que nós tenhamos particularidades, Deus está agindo no corpo de uma maneira dinâmica. Na sua assembleia, na reunião dos seus, dos chamados, dos escolhidos. Está entendendo? Então Deus reúne essa galera aqui, todo mundo louco aqui, cada um pensa de um jeito, para definir a nossa identidade e nos dar um propósito. E quando nós caminhamos no nosso propósito, as portas do inferno não prevalecem contra nós, e a igreja ela é o quê? Servida. Com o Evangelho, pelo Evangelho. Está entendendo? A nossa ação pelo Evangelho é uma ação que provoca algo na cidade. Provoca tanto transformações para o bem, muitas coisas, incômodos também. Falei isso aqui ontem, quero repetir para você ficar tranquilo. Para você sair daqui com a consciência de que você deve agradar a Cristo, que é soberano sobre a sua vida, e deve se comprometer com o Evangelho. E que o Evangelho ajuda muitas pessoas a chegarem a Cristo. E o Evangelho incomoda muita gente. O Evangelho é uma pedra no sapato de muita gente, de muitos sistemas, de governos e de organizações que são controladas pelo inferno. Está entendendo? O Evangelho não é uma pedra no sapato do cristão, daquele que vai se converter, não. Ele é uma pedra no sapato do inferno, do diabo no mundo. Então a ação da igreja ela sempre vai ter esses dois aspectos. Ao mesmo tempo que nós praticamos o bem, muitas pessoas são abençoadas pela nossa vida. Do outro lado, nós incomodamos muitas pessoas. Está entendendo? Aí tem muita gente que vai falar com vocês assim: ei, cara, não faz isso não. Você está mexendo numa coisa que não é sua área, isso é coisa do governo mexer. Já pensou se Deus te leva lá? Já pensou se Deus te leva lá ou você está querendo ministrar, servir só aqui no púlpito? Meu irmão, já vou falar uma coisa para você, nem todo mundo tem um chamado de vir para cá não. E não queira carregar um fardo que Deus não te chamou não. Talvez Deus tenha te chamado para outros lugares da sociedade, para que você vá para outros lugares da sociedade e faça de lá o seu culto, onde Cristo é evidenciado pela sua vida. E não espere menos do que a aceitação de alguns e a rejeição de muitos não. Né? Como os antigos diziam, se o nosso mestre foi crucificado, eu devo desejar a glória que seja diferente da glória do Cristo, daquele que foi à cruz por mim. Então se prepare para o martírio. Arregaça as suas mangas aí da sua blusa e coloca a mão no arado. Vamos trabalhar. Então a gente pode entender essas duas faces para que quando a gente estiver em ação,
você aprende a ser rejeitado. Lembra de Jesus falando após o sermão do monte? Vão em dois pregando. Quem receber você, vocês ceiam ali, o shalom de Deus estará lá. Mas quem te rejeitar, você sacode a sandália. Essa pessoa não está rejeitando a você, mas está rejeitando quem? A mim. Amém? Amém. Irmão, você precisa amadurecer em relação a isso. Nós devemos fazer várias ações, a gente deve pensar a nossa cidade, vamos pensar isso. Mas vamos pensar debaixo de uma perspectiva de identidade e propósito em Deus. Quando nós vamos estabelecendo a nossa identidade, Deus vai nos edificando sobre a plataforma de Jesus Cristo, nós vamos começando a compreender o que é a nossa missão. E a nossa missão da igreja local, por exemplo, né? Estou colocando aqui, talvez não seja fazer tudo que todo mundo faz. Talvez Deus venha dar direções aqui para vocês específicas. Amém? Estou sendo pastor aqui agora no momento aqui. Para que vocês fiquem tranquilos. Para que vocês não fiquem com esse desejo ansioso de transformar Fortaleza de uma vez. Comece pelos poucos. Dê um passo de cada vez e vai amadurecendo a ideia. Vai amadurecendo no propósito. O Keller fala uma coisa muito interessante a respeito, né? O Tim Keller, a respeito de evangelização. Ele fala assim: se você quer transformar seu bairro, você quer alcançar pessoas, você não precisa às vezes fazer uma cruzada evangelística, né? O que você pode fazer? Você pode começar a ir na padaria perguntando o nome da atendente, quem ela é, trabalha ou não, é casada, vai na igreja, é cristã ou não, é evangélico, é outra religião, o que você faz no sábado à noite, domingo à noite. Se a gente se importasse com o indivíduo, para a gente poder ganhar a cidade, a gente seria relevante. Mas a gente quer alcançar as massas e esquece do quê? Da singularidade do Evangelho. Amém ou Edmir? Amém. Amém. Então eu sei que dá vontade mesmo quando você lê aquele livro lá, né? O irmão faz a cruzada e 10 mil pessoas se convertem no mesmo dia. É bom demais. Você fala assim, cara, eu quero ser esse cara aqui. Mas talvez Deus não tenha te dado essa dádiva aí. Ele falou para você entrar dentro do ônibus mesmo e sentar com a pessoa do lado e conversar com ela. Choveu hoje aqui, né? Você acredita que entrou essa chuva foi um rapaz de lá de Belo Horizonte e não estava chovendo aqui assim não. e puxar papo e começar a conversar. Mas a gente tem essa coisa de querer fazer coisas extraordinárias, né? Porque a Bíblia é cheia de coisas extraordinárias, né? E a gente esquece da singularidade do Evangelho. A gente se esquece, né? Aqui o que a gente faz? Toma café e come pão de queijo, né? Então a gente junta com uma pessoa, vamos comer um pão de queijo, tomar um cafezinho. E a gente, eu não sei o que você chama para uma tapioca, né? O que é, né? Comer um bolo, não sei. Mas já parou para pensar nisso? Que a nossa cidade é feita de indivíduos, e se a gente não tem contato com esses indivíduos, a gente nunca transforma a sociedade. Está entendendo? Se a gente nunca tem relacionamento, se a gente nunca senta com a pessoa, se a gente nunca conversa com quem está no elevador com a gente, se lá no nosso trabalho lá é só trabalho, e a gente não vê uma oportunidade de relacionamento, de conhecer pessoas ali e de pregar o Evangelho, não adianta. Não adianta você ser uma pessoa lá na sua vida cotidiana, na sua rotina, e aí você ser outra pessoa aqui nos eventos da igreja. Tá entendendo? Vou falar aqui porque eu falo sem correndo, né? Porque não tem esse negócio assim, falo sem correndo. Terça-feira eu já não estou, segunda-feira eu já não estou aqui. Mas é bom demais, cara, pegar a placa lá da violência doméstica, né? E falar, ó, a placa tá aqui, e mostrar para todo mundo que passa na rua. Mas é diferente quando a pessoa, a mulher do seu lado lá, que você tem relacionamento, está passando por essa mesma situação e você fica calado. Glória a Deus. Então, a gente tem que pensar sobre isso. A gente quer transformar a cidade, servir a cidade do grande, do maior para o menor, fazer grandes coisas. Mas a gente esquece das pequenas coisas. A gente esquece do cotidiano, do fazer o bem para o próximo, aquele que está do nosso lado. A gente esquece às vezes de amar o irmão dentro da igreja, né? Porque tudo tem a ver com a identidade. Eu não falei que tem tudo a ver com vem de dentro para fora, da consciência da igreja é a mesma coisa. A missão ela é algo que pode ser visto na igreja e o mundo colhe desse relacionamento. Está entendendo?
Missão não é algo feito distante da igreja de maneira nenhuma, é algo feito, é resultado, é fruto. Você está aqui vivendo uma vida sendo transformada pela palavra, e aí o que acontece lá fora? As pessoas só experimentam um fruto. Está entendendo? A gente não vai lá produzir algo que é estranho aqui. Amém? A gente não vai lá falar, olha aqui essa coisa. Aí a pessoa fala, interessante isso, deixa eu ir lá no culto, deixa eu ir lá no discipulado, deixa eu ir no pequeno grupo conviver com vocês. Fala, cadê aquilo que vocês me apresentaram lá? Então as pessoas, elas lá fora, elas vão querer ver posteriormente aquilo que você falou, prometeu para ela lá, aqui. Ela vai se tornar um de você. Entendendo? Vai se tornar a eclésia, o corpo de Cristo, aquele a qual ele edifica também. Então a gente pode servir a cidade de várias maneiras, mas se a gente não começar pelo simples, pelas pessoas que nos servem. Você que é casado, por exemplo, se a sua casa não testemunha do missionário que você é, meu irmão, volta para a base, para o discipulado. Vai sentar com alguém e confessa seu pecado. Fala, eu tenho um problema sério. Eu leio todos os livros de missionário. Eu estou juntando dinheiro para mim ir lá para a África, para mim ir para o Nepal. E eu não tenho capacidade de lavar uma vasilha na minha casa. Eu quero pregar as nações, mas eu tenho dificuldade de educar os meus filhos. Meu Deus, hein? Existe algo muito estranho quando a gente prega o evangelho que a gente não vive. O evangelho que as pessoas que estão à nossa volta não conhecem. Se a nossa casa não vê o fruto de quem nós somos, os nossos amigos e vizinhos não vão ver também, e a nossa cidade não vai ver. Então eu sei que a gente tem essa dificuldade, né? Vem, veste a roupa de crente, vem para a hora de crente e a roupa de super-herói, né? E aí na segunda-feira foi tudo embora. Eu falo lá na minha igreja lá que é o seguinte, o verdadeiro avivamento, a palavra de domingo, quando ela é boa, quando você entendeu ela mesmo, não é quando você chora aqui na hora do culto. É quando na segunda-feira você consegue viver aquilo dali transforma ali a sua segunda-feira. Então a gente precisa ter isso. E aí, meu irmão, as outras coisas elas vêm em seguida. É diferente. Aí a gente pode pensar sobre, por exemplo, fazer iniciativas, ONGs, ONGs. Vamos fazer ONG? Vamos. Qual é a motivação? Qual é a motivação? É simplesmente vai fazer o bem, a nossa igreja não tem ONG? Vamos montar uma escola, vamos fazer alfabetização para adulto? Vai, né? Aqui, ó, vai. A motivação, ela está o quê? Em fazer? Mas se você já é alguma coisa, se você está entendendo que Cristo está imprimindo a identidade dele em você, o fruto vem. Não tem como conter isso. Entendendo? Não tem como conter, esconder uma pessoa que está sendo transformada pelo encontro com Jesus. Tem como esconder, gente? Não tem. Tem como você esconder um Pedro transformado por Jesus, cheio do Espírito Santo? Toda a experiência que ele teve com Jesus foi significada com o Espírito Santo. E esse Pedro de Atos 2, por exemplo, é outro Pedro. É o Pedro que, assim como Jesus, é incansável. Andava de um lugar para o outro, pregando o Evangelho. Era perceptível. Está entendendo? Então a gente precisa ter isso. A gente precisa ver o seguinte, que Cristo está edificando a igreja dele. Ou você é a igreja que Cristo está edificando, ou você é outra coisa. As duas coisas não tem jeito. Se você é a igreja que Cristo está edificando, é evidente que os frutos vão ser vistos na cidade. O chamado para a cidade é inevitável. Inevitável. É inevitável alguém que foi transformado, encontrado pelo Evangelho, não ser notado na cidade. A cidade não é do diabo. A cidade não é o inferno. A cidade é o lugar onde pessoas vivem. Todo tipo de gente.
Se você pensar, por exemplo, a ideia de cidade nas Escrituras, você vai entender o seguinte: toda vez que o ser humano tentou construir algo fora do propósito de Deus, o que ele construiu? Babel, Egito, Babilônia, Roma. Ele construiu isso. Ele construiu algo muito interessante, relevante dentro do seu contexto. Por isso que a gente não pode confundir relevância. Está entendendo? O só fazer. Imagina o que é uma Babel, imagina que obra relevante ali, notada. Imagina Babilônia. Meu irmão, Babilônia tinha um centro de pesquisa acadêmico lá incrível. Incrível. Para os teólogos aqui, informação: o Talmud, por exemplo, que é usado pelos judeus atualmente, é o Talmud desenvolvido na Babilônia, e não o Talmud desenvolvido em Jerusalém, posteriormente. Era notável a tecnologia que eles tinham ali, que é Roma, gente, construindo estradas, capacidade de guerra, de administração. É estudado até hoje os conceitos de direito. O que é Roma? É uma cidade. A gente pode construir uma cidade que faz alguma coisa, que tem obras e tem projetos? Pode. Mas pode fazer isso totalmente distante da vontade de Deus. Mas as Escrituras, elas apresentam para nós o que? Um modelo de cidade. E que modelo de cidade é esse? Jerusalém. Não estou falando da Jerusalém dos judeus, é da Jerusalém celestial, aquela qual nós aguardamos, aquela qual onde Cristo é o que? Rei, a qual a sua lei governa a Jerusalém celestial, onde os novos convertidos participam, onde é o reino de Deus, é Jerusalém. Então, quando nós pensamos a cidade dentro dessas duas perspectivas, nós desejamos o quê? Que a cidade onde nós vivemos não seja Babilônia, mas seja o quê? Jerusalém. Então nós começamos o quê? A trabalhar para que as pessoas possam ver que o modelo de cidade digno é Jerusalém celestial. É aquilo que Deus tem preparado para os seus. A justiça que nós praticamos na cidade não é justiça civil, é justiça romana, mas é justiça o quê? Do reino, como foi falado aqui. O amor que a gente ama na cidade não é simplesmente amor moral, mas é amor transcendente, é amor divino, é amor do próprio Deus. Está entendendo? Então a cidade, ela tem, em certa medida, dois aspectos. Um aspecto ruim, a palavra de Deus, um aspecto negativo, mas ela tem coisas positivas ali pela graça de Deus. Nós precisamos o quê? Identificar o que Deus está sustentando ali pela sua graça e ressaltando na sociedade e significar para as pessoas pelo Evangelho. Está entendendo o que eu estou falando? É identificar na sociedade o que há de bom e trabalhar em cima daquilo, ressaltando, denunciando o que é ruim e ressaltando o que é bom. O Evangelho é isso. O Evangelho, ele vai lá nos problemas e ele fala: isso aqui é pecado. E ele vai lá naquilo que parece bom e fala: ainda está distante, mas pode melhorar. Está entendendo? Então, quando a gente vê a cultura, o que a gente deve desejar? Chegar lá. Ir lá. Se a gente nunca se relacionar com as pessoas, nunca elas vão ser transformadas. Ontem eu falei sobre isso aqui e eu já vou terminar. É muito fácil você pregar o Evangelho distante. Muito fácil. Muito fácil. Pega qualquer pessoa boa de oratória aí. Pega qualquer pessoa que sabe falar. Coloca uma caixa de som e coloca numa praça. E prega lá o Evangelho. É muito fácil fazer isso, gente. Coisa mais fácil do mundo. Por quê? Porque nessa conversa só existe o quê? Uma pessoa falando. Mas tira o microfone, tira o púlpito, tira tudo e vai se relacionar com as pessoas. E vai falar sobre o Evangelho e deixa as pessoas te questionar. Deixa as pessoas falarem a visão de mundo delas, antes de você falar a sua visão de mundo. Dialoguem, que seja uma via de mão dupla, onde nós falamos e ouvimos, para que você saiba falar na linguagem que as pessoas vão entender. Como que nós vamos servir a cidade?
Nós precisamos o quê? Escutar. Nós precisamos nos relacionar com a nossa cultura. Saber qual é o anseio deles. Saber o que é necessário. Saber o que eles têm clamado. Quais são os seus ídolos. Quais são os seus deuses. Para que a partir do momento onde a gente sabe fazer uma boa leitura do contexto, a gente possa então entregar o quê? O Evangelho de maneira que o Evangelho possa ser compreendido. O Evangelho é o mesmo, é Jesus. Mas Jesus para uma comunidade hippie deve ser apresentado de uma maneira. Jesus para uma comunidade burguesa ali é de outra maneira. Para um roqueiro, para uma comunidade punk é de um jeito. Para uma favela é outra maneira. O Evangelho continua o mesmo. A comunicação muda. Mas para fazer isso é preciso fazer leitura, é preciso escutar, é preciso sentar com as pessoas, ouvir, saber quem é a pessoa. Por isso que eu falei, vou voltar no exemplo mais fácil da sua vida, mais óbvio da sua vida. Quando você vai comprar pão, pergunta o nome de quem te atende. Conhece quem é essa pessoa. Gente, você acredita que, por exemplo, muito mais jovens poderiam estar nessa igreja hoje? Hoje, nesse dia, domingo. Podia ter mais jovens aqui? Gente, amigo seu, poderia estar aqui? Não tem nenhum compromisso importante, um trabalho. Ela poderia estar aqui, às vezes está assistindo Faustão lá, está jogando pro bigi, se ela está fazendo alguma coisa. Você acha que essa pessoa poderia estar aqui escutando o Evangelho? Por que não está? Porque não conhece o Evangelho. Talvez sim, talvez não. Mas a gente escutou, a gente sentou com essa pessoa e falou, cara, qual é a sua visão a respeito do Evangelho? O que você entende sobre Jesus Cristo? Talvez ela vai falar um tanto de coisa ruim, você vai ter que ressignificar para ela, falar, não é isso não, cara. Jesus é Deus que veio em carne. É o ungido de Deus que veio nos tirar o pecado, nos dar propósito, restaurar nossa identidade. Mas a gente nunca vai conseguir ter esse diálogo com as pessoas, porque a gente está sempre tentando estar o quê? Frase feita, escrever no Facebook, fazer apologética de Facebook, coisa mais feia que tem. Eu sou ótimo no Facebook e no Twitter, eu sou ótimo postando minhas fotos no Instagram, mas eu não sei conversar com as pessoas. Se me der 3 minutos, eu não sei falar sobre Cristo. É vergonhoso. É vergonhoso. Essa é a nossa condição. Por isso que eu falo, ou a gente volta para a base, descobre Cristo, é impactado pelo Evangelho, é transformado e aí entende o quê? A nossa vocação, a nossa missão, ou então não vai dar, a gente vai continuar reproduzindo isso que a nossa sociedade já tem de nós. Sabe, cantar música evangélica, coloca versículo evangélico no carro, tem a Bíblia aberta no Salmo 91 na casa, né? No momento de desespero vai na igreja, passar no Vale do Sal, vai fazer campanha para ganhar emprego, mas a pessoa nunca é o quê? Transformada, nunca é convertida. A sociedade não sabe o que é uma pessoa que antes roubava e agora não rouba mais. A sociedade não é transformada por homens restaurados em sua masculinidade. Converteu, a única coisa que mudou é o seguinte: em vez de ele ir para o bar, agora ele vai para a igreja, mas continua sendo o mesmo traje, mesma porcaria. É brincadeira, né? Eu não vim aqui para bater em vocês não, eu estou falando isso aqui em amor, porque eu acredito, eu estou vendo pessoas sendo transformadas. E esses assuntos, eles precisam tomar pauta no nosso dia a dia. A gente precisa sentar e fazer uma pergunta: será que o nosso bairro tem sido impactado com a presença da nossa igreja? Será que a minha rua, os meus vizinhos, os meus parentes, eles estão sendo transformados? Eu estou pregando o Evangelho para eles ou eu estou omitindo? Na igreja eu sou muito bom nisso, mas aqui eu não sou. Então, meu irmão, é preciso que a gente mude aqui na sutileza. Aí a gente pode conversar sobre servir a cidade. Tá bom? A gente conversa disso uma outra hora. Mas ou a gente muda isso agora, ou a gente vai fazer um plano que não tem base, não tem fundamento. Na primeira tempestade a gente briga, parte a igreja, sai ferido. Você vai falar aquele mesmo discurso lá da sua amiga lá: não, me decepcionei com Jesus. Como é que é? Como é que você decepciona com o perfeito?
com o santo, com o glorioso, com aquele que é justo, aquele que conhece o nosso coração, aquele qual é irresistível, como que você se decepciona com esse? Você decepcionou com outra coisa, provavelmente com o Evangelho que foi pregado para você. Não significa que foi o Evangelho de Cristo. Então, meu irmão, o que você vai fazer? A partir de amanhã, você vai encarar todo o ambiente que você entrar como um ambiente missionário. Isso significa que você já tem que... Né? Eu estava hoje na praia lá, o cara estava vendendo lá, o que é aquilo? Camarão? Não é? Camarão. Estava vendendo camarão lá. Aí você fala, você está ansioso já, saiu. O Thiago falou que eu tenho que encarar todo momento como missionário. Eu já estou ansioso. Já, meu Deus, a palavra que eu preparei já é essa daqui já. Vou pregar Mateus 16, 18 meses. Que eu aprendi lá. Aí o cara falou, você quer camarão, cara? Você quer aceitar Jesus? Não faz isso não, viu? O Evangelho, ele precisa ser compartilhado num ambiente de relacionamento, um ambiente onde ele é entendível. Está entendendo? Com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você se relaciona. Seja sincero com as pessoas, faça uma pergunta para elas simples. Eu comecei a fazer essa pergunta com as pessoas que eu tenho mais intimidade, que eu me relaciono no trabalho. Pergunta muito simples que já te dá muitas sacadas. Como que está a sua vida com Deus? A pessoa sendo crente ou não tem importância. Todo mundo crê em Deus. Dificilmente você encontra um ateu raiz. Você usar sua apologética aí. Normalmente as pessoas creem em um tipo de Deus. Então você pergunta a ela, como está a sua vida com Deus? Ah, tá boa demais. Ah, tá não. Mas como que é isso? Como que é isso? Você pede ela para te explicar como que é esse relacionamento. E aí no meio dessas falas, você encontrou ali o espaço para conversar, para entender como que a pessoa se relaciona com Deus, para entender quais são as suas dificuldades, quais são os seus egocentrismos. E aí você simplesmente começa a conversar. Quem aqui já foi, por exemplo, quando você converteu, você que me fala verdadeiramente, quem aqui converteu numa cruzada evangelística? Ninguém. Alguém sabe o que é cruzada evangelística? Sabe, né? Aqueles impactos evangelísticos. Você converteu no impacto evangelístico, o cara foi lá e você converteu com mais umas 500 pessoas, 1000 pessoas de uma vez. Podia ter alguém aqui assim, FP? Podia. Mas quem se converteu aqui através do testemunho de algum familiar? Um familiar te levou à verdade das Escrituras. Tem alguém aqui? Às vezes um pai, um parente, uma tia, você? Um amigo. Levanta sua mão para mim saber. Um amigo. Um amigo. Por alguém próximo. Alguém que chegou para você e te fez uma pergunta sincera. Falou, vou caminhar com você, vou te levar na minha igreja. Alguém que teve essa experiência? A maioria de nós. Por quê? Por que a gente não enfatiza isso, os relacionamentos? É tão difícil? Será que a gente vai ter que mistificar aqui? Eu vou ter que colocar uma estola sacerdotal aqui e inventar uma coisa doida para você acreditar no Evangelho? Você vai entender que é o seguinte, que aquilo que você tem recebido de Cristo, compartilha. Simples. De que Cristo está edificando a igreja dele, Ele está cuidando aqui desse corpo. Ele está cuidando de você aqui. Você não precisa ficar com medo de retaliação não, tá bom? Já vou te abençoar aqui, está abençoado em nome de Jesus, a retaliação não vai pegar mais em você não, tá bom? Não fica com medo de pregar o Evangelho não, como se você estivesse fazendo a pior coisa do mundo. Eita, agora eu vou pregar o Evangelho aqui, vou ser atacado aqui a qualquer momento, vou quebrar minha perna aqui andando no meio da rua. Meu irmão, quem te chamou para a missão foi quem? Então deixa o diabo sentar com Deus lá. Se tiver alguma coisa a reclamar, falar, a ideia foi dele. Ele disse, e eu estou indo. É ou não é? Eu estou indo. Pregue o Evangelho a tempo, fora de tempo, sem medo de diabo. Diabo não é o foco da nossa pregação. O inferno é um derrotado. E a igreja deve avançar. A igreja deve expandir. É muito bacana ver isso aqui, a igreja aqui, desse tamanhozinho aqui. É bom demais, né? Mas pode saber que Deus não quer só isso aqui não. Ok? E não se assuste se Deus te chamar para você ir para outro lugar plantar uma igreja. Amém? E se Deus quiser fazer isso com você, fica tranquilo que Ele que vai edificar a igreja dele. Não depende de você. Alcançar pessoas depende de você? Não depende de você. É o Espírito Santo que convence. Se Deus quiser te levar para qualquer lugar dessa cidade, Ele te leva. Então
Então deixa Deus te levar para a casa das pessoas, tá bom? Vai para a casa das pessoas, vai para os bairros, aceita os convites. Vamos marcar, nunca você marca. Olha Deus falando aqui agora. Vamos marcar, sei lá em casa, eu tenho um culto domingo, falta o culto. FP libera, não libera? Falta o culto e vai na casa do seu amigo lá. Ele está falando negócio de faculdade, de ser negócio de trabalho, aí você fala assim, tem uma Bíblia aqui, deixa eu te mostrar uma coisa legal aqui. Abre Gênesis 1 lá com ele, 26, 27, 28. Você sabia que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus? Criado para um propósito. Essa terra aqui não é o diabo que criou, é de Deus. E a gente foi criado aqui para a gente frutificar, crescer, cuidar do jardim. Mas a gente tem pecado e a gente nunca consegue se relacionar com as pessoas e com o planeta de maneira saudável. Tem pecado, então Cristo vem para tirar esse pecado, para que a gente volte a se relacionar com as pessoas e com o planeta de maneira saudável. Essa cidade violenta que a gente está vivendo, mas você não sabe que no Jardim do Éden não seria assim. Mas Deus te fala uma coisa, a gente pode viver uma realidade do Éden hoje. Deixa Cristo tirar o pecado de você, deixa Cristo te justificar, te perdoar, deixa Cristo te chamar para a missão dele. A missão é de quem, gente? De Deus. Tá bom? Estou terminando agora de verdade. Tá bom, FP? Quem está em missão? Deus. Repete comigo, Deus. Ué, é Deus mesmo. Porque quando a gente teve nossa oportunidade, a gente não fez nada. A gente fracassou com os profetas, com os sacerdotes, com os reis. E aí Deus fala, eles não dá conta mesmo não. Eu vou lá. E aí Deus vem em quê? Missão. E aí só porque ele voltou aos céus encarnado em Jesus, acabou, ele está lá sentado, descansou e está velho, está envelhecendo, a gente tem a ideia de que Deus está envelhecendo e tal. Parou? Nada. Veio morar dentro de você através do Espírito Santo. Então hoje Jesus, que pisou um tempo lá na Palestina, lá na Judéia, Jerusalém, hoje ele pisa aqui nesse bairro, através da sua vida. Ele pisa em Fortaleza, ele vai onde a igreja dele está. Deus está em missão. Entendendo? Prega o Evangelho, fica com isso, ok? Prega o Evangelho. Deixa o restante com Cristo, deixa ele convencer, deixa ele fazer o que ele quiser da sua vida. Prega o Evangelho. Ah, mas eu não sei pregar. Mas você já tentou? Pelo menos? A gente sabe, né? Marvel, né? Sabe ou não sabe? Todos os universos paralelos lá do cara lá, né? Que descobriu, a gente sabe. Todas as teorias. A gente sabe qual vai ser o próximo filme da Marvel, mas a gente não sabe qual é o próximo capítulo do livro que a gente está lendo. Né? Não é só na minha igreja. A gente conhece mais de Camões, Paulo Coelho, né? Não sei se a igreja aqui de vocês é assim, eu acho que não, só é a minha mesmo, lá pro lado nosso. Isso é muito cultura, filosofia, sabe Sartre, né? Sabe aí falar sobre Nietzsche, acha que sabe falar sobre Freud, nem o Freud mesmo explica, a gente não consegue explicar. Freud, a gente fala sobre Descartes, a gente fala sobre Hume, a gente fala, o que mais? A gente fala sobre os filósofos, a gente fala sobre amor, usa lá enfim, a gente sabe falar de tudo, a gente sabe falar de política, né? Se é direita, esquerda, se é liberal, político, conservador econômico, é ou não é? Sabe falar disso tudo, mas não sabe, por exemplo, por que Cristo morreu numa cruz, por que ele tinha que ser pendurado no madeiro. Não sabe, por exemplo, a explicação de João 3,16 lá, né, Deus amou de tal maneira, não conhece o contexto de Nicodemos. Quando você lê lá, né, assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário também que Cristo seja, eu seja. Aí a pessoa fala, mas como assim uma serpente foi levantada no deserto? Aí não entende disso? Mas entende de Marco, né? Mas não é disso aqui que eu estou falando, não. Eu estou falando o seguinte, para você ser relevante aos irmãos, né? FP, eu faço isso aqui para você, tá bom? Quando você for na minha igreja, você faz a mesma coisa. Manda bala lá. Meu irmão, o que eu quero falar para você é o seguinte, resumindo. Seja igreja de Jesus Cristo. Ser igreja. Tenha dentro de você a consciência de um propósito que começa na identidade de quem. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você vai conhecendo o que? O seu propósito. Quanto mais você vai descobrindo quem é o ungido de Deus, mais você vai descobrindo a sua missão. Guarde essa mensagem.
Guarde isso no seu coração. Leia as Escrituras, pense sobre isso aqui. Você não está aqui à toa. Você não está aqui, não caiu aqui de paraquedas. Hoje não foi um convite. Eu aceitei. Não. O Deus que levou a Cristo à cruz, por um propósito, te trouxe aqui, para que você pudesse escutar essa mensagem. Para que a sua postura diante da cidade, da cultura, da sua comunidade pudesse ser então transformada. Seja intencional, cara. Deus não reuniu pessoas aqui simplesmente para encher esse lugar, inchar. Mas Ele está o quê? Chamando pessoas para um propósito. Quanto mais pessoas se achegam a essa igreja na consciência de um propósito, mais a cidade onde essa igreja está plantada, ela vai sendo transformada. Amém? Amém. Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você. Meu irmão, às vezes, olha só, vou falar isso aqui para o FP também, para o irmão, o Anderson também. Isso aqui é uma coisa para você que está servindo, principalmente liderando algum ministério aqui, ou você que está engajado em algum ministério aqui. Eu quero falar uma coisa para você que eu entendi em Deus. Às vezes, nós temos uma cabeça pequena demais. Quando a gente não tem a cabeça, né, grande demais, né, pensamentos assim, semideuses, né, quando a gente não está cheio demais de si, a gente está pensando menos do que realmente Cristo pensa a nosso respeito. Então, quando eu estava plantando a igreja lá em Belo Horizonte, eu pensava que a minha igreja ela tinha que ficar o quê? Aquele grupo, o resto da vida pequeno, alcançando uns aos outros ali. A gente é diferente, a gente não prega heresia aqui. Nós pregamos aqui as escrituras e a gente achou que a nossa missão era ser relevante, porque na nossa favela ali. Mas uma igreja nunca é uma igreja simplesmente ali pro 1 quilômetro quadrado ali onde que ela está. A igreja é sempre igreja para a cidade. As cartas paulinas são cartas para quem? Para a igreja em uma cidade. A cidade é a nossa missão. Entendendo? A cidade. Vocês precisam pensar em alcançar pessoas de toda a cidade. Optar por tornar esse ambiente, esse bairro aqui exclusivo daquilo que Deus tem feito na vida de vocês é terrível. Isso que vocês têm vivido aqui não é exclusivo apenas das pessoas que estão aqui. Vocês me entendem o que eu estou falando? Pessoas de toda a cidade precisam ser alcançados por aquilo que vocês estão fazendo aqui. Está entendendo, FP? Não importa se a pessoa está 30, 40, 1 hora daqui. Pode ser que Deus traga a gente de longe para que essa pessoa possa encontrar a identidade e o propósito dela onde? Aqui. Aqui tem alguma coisa especial? Não. É a igreja que Jesus Cristo está edificando nesse bairro. Mas Jesus trabalha nessa edificação quem? Comunidade, debaixo de um propósito. Lá na minha igreja, por exemplo, eu tenho gente que é 1 hora, eu é 40 minutos da minha igreja. São bairros totalmente distintos, cidades. Eu tenho lá na igreja, lá acho que mais de 4 cidades reunindo na minha igreja. São poucas pessoas, são igual aqui. Então pensa, quando as pessoas entenderem a identidade e o propósito, a distância não faz mais diferença. Ela tem que pegar 3 ônibus, e daí? Eu estou cumprindo um propósito em Deus. Era para isso que Deus me criou. Eu estou debaixo de um propósito, de uma direção de Deus. E Ele está me edificando como igreja dele, juntamente naquele lugar. Aí a gente alcança a cidade. Porque se você vai alcançar a cidade de fato, é evidente que pessoas de toda a cidade virão para celebrar aquilo que tem acontecido na vida delas. Meu irmão, que Deus possa te usar, que você possa ser uma ferramenta, um instrumento de Deus. Que você não tenha medo, vai dar medo. Você vai achar que você não sabe falar como o FP fala. Você vai achar que você precisa ler um livro de apologética para convencer alguém.
Já vou tirar isso da sua cabeça, não tente convencer ninguém, apenas pregue o Evangelho. Comunique a boa notícia. Se eu chegar na praia lá, olha só, uma experiência de mineiro aqui para vocês. Eu cheguei na praia hoje, tava aquele tempo nublado, mineiro não tá nem aí para isso, pode estar chovendo, vai pra praia mesmo. E aí a gente chegou lá na água lá, falei, é quente. Aí tava falando com, cadê ele? Tá falando ali, água é quente mesmo, né? É morna, né? É morna, né? Era uma coisa que já tá cansado de saber. Mas quando você está tão feliz com uma coisa, você está tão alegre, que aquilo dali é tão vivo dentro de você, você não quer saber. O que você quer fazer? Falar. O Evangelho deve ser a mesma coisa. Deve ser uma notícia tão explosiva dentro de nós que transborda para outras pessoas. Então você não precisa falar, cara, eu preciso falar. Se o Evangelho for algo real para você, vai transbordar, vai ser fácil, vai ser lindo. Entendeu? Que você tenha coragem, ousadia. Que quando as pessoas falarem, não façam isso, como eles fizeram com os apóstolos. Não pregue a Jesus aqui. Você não sabe o que aqui é? Que não é igreja. Faça como os apóstolos. Pedro e João falaram diante dali do Sinédrio. O que é mais natural, o que é sensato a fazer? Eu obedecer a Deus que me enviou ou obedecer uma regra humana? Que você tenha coragem. Que você seja ousado. Que você esteja ciente do propósito. Não importa a sua idade, não importa se você fez teologia ou não importa se tem um mês que você está aqui na igreja. Eu não estou nem aí para isso e nem Jesus. Vem para a base, vem caminhar com Ele e vem ser igreja. Automaticamente os frutos vão surgir. A cidade vai receber disso aí. Amém? Vamos orar então, feche os seus olhos aí. Pai, muito obrigado pela sua palavra, Deus. E o Senhor está edificando a sua igreja. Está edificando a sua igreja aqui, ó Pai, em Fortaleza. Que essas pessoas que estão aqui essa noite, ó Pai, elas possam compreender, ó Pai, a natureza de Deus. De quem Cristo é para elas, ó Pai. De quem Ele é, da sua obra na cruz. Daquilo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Que essa realidade, essa verdade gere em nós, ó Pai, ação, transformação. Que o Evangelho possa fluir, ele possa transbordar de dentro de nós, de dentro das pessoas que estão aqui. Que as faculdades, ó Pai, as salas de aula, os corredores das faculdades não sejam os mesmos. Que essas pessoas aqui, ó Pai, os ambientes de trabalho, sentar para almoçar, ó Pai, uma ida ao shopping, ao cinema, não seja mais de qualquer maneira, mas seja debaixo de uma consciência de que eles estão em missão como igreja de Jesus Cristo. E que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Os planos do Senhor não prevalecerão contra nenhuma dessas pessoas que estão aqui essa noite, contra essa igreja, contra a vida do FP, da Ciane, do Tito, de que aquilo que o Senhor começou na vida deles como igreja, nem o mal, o inferno, a morte, o pecado, nada nos separará do amor de Deus, daqueles que estão em Cristo Jesus. Nada te separará da missão de que é estar conectado com Deus, conectado com Jesus, andar com Jesus por onde Ele anda, falar aquilo que Ele fala, sentir aquilo que Ele sente. Que você possa sair daqui na consciência madura de que ser cristão não é ser modinha, não é frequentar culto, mas é viver com um propósito, debaixo de uma identidade, de um propósito divino eterno. E de que dentro de pouco tempo, em breve, Ele virá buscar a igreja que Ele está edificando. Em pouco tempo Ele rasga os céus e fala: vem minha noiva. Eu almejei por esse dia, eu esperei por isso. Venha. Por enquanto vocês trabalham incansavelmente, dormem pouco, gastam dinheiro de vocês, alcançando pessoas, sendo desprezados, servindo gente que não vão dar retorno para vocês imediato. Mas eu venho buscar vocês, minha noiva fiel. Entra no descanso, naquilo que eu tenho prometido para vocês. Que assim seja sobre a nossa vida e sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.